Olá a todos e bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje é a Mónica Guerreiro, ela é a Presidente da Direção do Coliseu do Porto. Mónica, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos. Obrigada, Pedro, era essa. Então a primeira pergunta é inevitável, que é como tem sido estar à frente dos destinos de uma sala como o Coliseu do Porto num ano tão especial? Tem sido um desafio grande, não vale a pena esconder. Eu acho que todas as salas de espetáculos e aquelas de uma escala grande em particular sentiram que era uma adaptação necessária e inevitável para voltarem a funcionar. Algumas de escala mais pequena ainda não conseguiram, porque realmente as restrições na lotação e também o tipo de investimento que é preciso fazer para se poder acolher o público em condições boas de segurança e conforto, é um investimento ainda significativo e por isso as salas maiores eu acho que estão a conseguir todas fazê-lo, se calhar com uma programação menos intensa, se calhar com muita coisa também nesta espécie de complemento que é o online, fazer alguma programação em streaming e portanto compensar por aí um bocadinho a impossibilidade de acolher todas as pessoas que gostavam de ver as apresentações que temos ao vivo, mas é um desafio grande ainda assim, porque logo em junho, quando soubemos que poderíamos voltar a trabalhar, o grande desafio numa sala com as particularidades do Coliseu Porto AGEAs, que funcionava muito tipicamente em regime de aluguer e com grandes produções e produções de uma envergadura realmente que por sua vez implica ter uma receita de bilheteira para ser viável, essas produções não estavam a aparecer, foram todas adiadas para 21, 22, porque correspondem a passagens pelo Porto de turnês internacionais para uma Europa inteira, por exemplo. A maior parte dos grupos, sejam grupos bom, da área da dança, mas também da área da música ligeira, da música popular em particular, portanto, companhias, grupos, bandas que, bom, não podendo de facto em todos os países, porque há muitos países onde as salas de espetáculo estão encerradas, não é o caso de Portugal, mas há muitos onde estão, não podendo fazer digressões, cancelaram a digressão inteira, portanto não vêm ao Porto como não vão a mais lado nenhum. E portanto, confrontados com essa dificuldade, que é uma dificuldade financeira muito severa para uma sala com a natureza do Coliseu, nós optámos de imediato por reforçar os nossos esforços para ativamente procurar programação. E isso começou de logo em junho, por captar espetáculos que, estando ensaiados, e que também eram muito poucos nessa altura, porque tínhamos acabado de atravessar 3 meses de inatividade, não é? Espetáculos que pudessem ser apresentados, que estavam ensaiados, que estavam prontos a ser apresentados, e nós pudéssemos trazê-los, não numa ótica de abertura de sala em regime de aluguer, mas numa ótica de coprodução e arriscando também nós a partilha de bilheteira. E foi isso que fizemos desde logo, no dia 20 de junho fizemos um espetáculo, esse de entrada livre, que abrimos à cidade para uma abertura simbólica, é? No fundo, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa e com um concerto em parceria com a Associação Comercial Portuguesa. E depois, nos dias 24 e 25 de junho, fizemos o Deixem o Pima em Paz. Depois, dia 1 de julho, fizemos um novo concerto com o Mestre Osvaldo Ferreira. 23 de julho, o Metrópolis, com a Orquestra Sinfónica, o Filipe Raposo. Fizemos as galas de ópera do Teatro Nacional de São Carlos, que fizeram no São Carlos, vieram cá ao Coliseu. E, portanto, aqui numa ótica de perceber o que é que se podia trazer. E depois também teatro. Trouxemos os monólogos da vagina, o stand-up comedy, temos espetáculos de comédia, tivemos o ajuntamento, tivemos o desconcerto, teve 6 coliseus com o desconcerto agora em outubro. Lá está, havia 2 opções, ou podiam cancelar ou adiar para o próximo ano, ou então com a lotação reduzida, desdobrar as sessões de modo a poder sentar todas as pessoas que eram portadoras de bilhete. Estamos sempre a falar de produções que foram, em muitos casos, anunciadas e postas à venda antes da pandemia. E, portanto, com a legislação que, entretanto, enquadrou essas situações, as pessoas puderam ficar com os bilhetes para o reagendamento. Mas a sala não estica, não é?
quando já tínhamos a sala vendida e a sala esgotada, para podermos sentar toda a gente, em vez de 3 sessões tiveram que ser feitas 6. E os artistas também têm que estar disponíveis para isso e nós também como sala disponíveis para isso, que é toda a gente ter que emagrecer as suas margens para que todos possamos trabalhar. Isto é um ecossistema, no fundo. O promotor, o artista, os técnicos que viabilizam a operação e a sala que, por sua vez, confere a infraestrutura e que é quem dá a cara perante o público, não é? Na nossa bilheteira que as pessoas, quando não estão contentes, vêm reclamar, é o nosso livro de reclamações que pedem. Portanto, nós temos aqui também que garantir que a casa está em funcionamento com todas as condições e essas adaptações foram feitas, como falei de início, com algumas dificuldades, mas estou muito contente, já fizemos quase 40 espetáculos em pandemia, o que eu acho extraordinário. Não imaginaria em junho que íamos chegar a dezembro com este número, porque as dificuldades foram sendo cada vez maiores, não é? À medida que a segunda vaga se começou a afirmar e lamentavelmente com números hoje em dia que os recebemos diariamente e são muito assustadores e devem-nos a todos merecer cada vez mais todos os cuidados para garantir que os nossos serviços de saúde conseguem dar resposta em tempo. Nós já pouco ouvimos falar da expressão que na altura do primeiro confinamento estava muito em voga, que é o flatten the curve, o achatar a curva. Já pouco se ouve essa expressão, mas eu acho que cada vez mais ela é premente, porque efetivamente os serviços de saúde começam a ficar com dificuldade de resposta. E nós temos cada um fazer a sua parte e por isso alegra-me nós estarmos a trabalhar, mas não facilitamos nada. Aliás, devo dizer, ainda no último domingo, toda a equipa artística e técnica e staff de auxílio do Coliseu, estamos a falar de 87 pessoas, foram todos testados à Covid. Aqui no Coliseu, chamámos cá o laboratório, 87 negativos, 100%. Ficámos muito contentes. Não fazemos anúncio disto, né? Mas quer dizer, isto é um investimento, é uma coisa que demora tempo e que custa, mas é uma tranquilidade para todos. E voltando um bocadinho atrás, ao desafio antes deste, que foi o desafio que foi lançado para estares à frente do Coliseu, foi um desafio que aceitaste com facilidade ou tiveste que ponderar bastante? Como é que foi esse processo de decisão? Para mim foi tudo ao mesmo tempo, porque o desafio foi-me feito no dia 8 de março e, portanto, foi poucos dias antes de nós entrarmos todos no estado de emergência e naquele grande universal confinamento. E, portanto, logo a seguir, eu já só conhecia a equipa do Coliseu de máscara e através do Zoom. Portanto, eu não tive, nem sequer tive a oportunidade de me dar a conhecer e de me apresentar à equipa, porque já estávamos em teletrabalho. O Coliseu tinha sido das primeiras salas a ser encerrada por ter uma capacidade superior a 1000 pessoas. Foi logo naquele inicial decreto-lei que condicionou os espaços abertos com mais de 5000 e os espaços fechados com mais de 1000. E, portanto, para mim já foi um desafio que incluía a questão do Covid, pese embora a responsabilidade de estar à frente de um equipamento como este extrapola, porque é para um mandato de 3 anos e eu espero no próximo ano não estarmos já a trabalhar com estas circunstâncias. Agora, eu aceitei de imediato, para já, porque o convite me foi feito pela Ministra da Cultura, a doutora Graça Fonseca, e eu senti claramente que era também um voto de confiança que me estava a ser dado, na medida em que se trata de um projeto com uma missão identitária fortíssima. O Coliseu faz hoje, dia 19 de dezembro, faz hoje 79 anos e para o ano são 80 anos de história, portanto há esse peso dessa missão e dessa tradição que convém ter sempre muito presente em cada dia em que trabalhamos aqui, porque não é uma casa qualquer. De facto, não é uma casa onde todo o tipo de experiências possam ser feitas e ainda bem que eu acho que ela alberga muitas experiências e este Circo de Natal que estamos a fazer é bem um exemplo disso, mas temos este peso atrás de nós que acresce à responsabilidade de quem em cada momento preside aos destinos. Eu sou presidente agora, tenho um mandato de 3 anos, conforme disse,
E tenho na direção comigo mais 4 pessoas, o Daniel Pires, a Maria João Castro, o Nuno Lemos e o António Tavares, que, representando cada um as suas diferentes missões, acabam por formar aqui um grupo de conselheiros muito valiosos, nos quais me vou ancorando e tomando as decisões estratégicas que depois eu, dia a dia, operacionalmente no terreno, me cumpre implementar. E é um desafio grande porque o Coliseu é ancião, precisa de obras, está de facto, está muito bem de saúde, mas precisava aqui de uns retoques ao nível estrutural que esperemos poder vir a fazê-las muito em breve, para continuar a ser um sítio agradável e apetecível para trabalhar. Estamos a falar aqui de algum trabalho de manutenção, fundamentalmente. Não queremos alterar nada, porque em termos arquitetónicos o Coliseu, sob o traço dos arquitetos que o desenharam, antes de mais Cassiano Branco, mas também vários outros que com ele trabalharam, é um edifício icónico da cidade do Porto, que marca a própria topografia da cidade e as muitas imagens que sobre ela existem. A torre do Coliseu e a figura do Coliseu na Rua Passos Manuel é sempre muito marcante, e nós não queremos de todo abdicar dessa linha, dessa tradição e dessa mais-valia que o Coliseu tem. Mas um trabalho de manutenção é importante, queremos fazê-lo no próximo ano. Está a ser desenhado esse modelo para que isso aconteça, esse caderno de encargos, e mais do que tudo, acho que também interessou nesta ideia de nova direção a possibilidade de apresentar ao Coliseu uma outra abordagem, uma outra possibilidade de trabalho que a anterior direção fez e muitíssimo bem e rejuvenesceu muito aquilo que era a linguagem com que o Coliseu comunicava anteriormente, e foram 6 anos de anterior direção muito importantes e muito estruturantes, e agora acho que era a altura de fazer dar um novo sentido, dar uma nova orientação, e coube-me a mim essa responsabilidade, e eu espero estar à altura desta casa tão icónica, de facto. Certo. Tu falaste já em tradição, e de facto, cumprindo uma tradição de quase 80 anos, está em cena neste momento no Coliseu o Circo de Natal. Era importante manter essa tradição? Era sem dúvida uma das nossas principais vontades. Este ano era não prescindir de dar continuidade a essa linhagem, porque na realidade já são 79 anos ininterruptamente. O Coliseu Porto AGEAs, quando inaugurou em 41, apresentou o espetáculo de circo logo de início, porque inaugurou precisamente no dia 19 de dezembro, faz agora 79 anos, e foi muito importante para nós, e tivemos que decidir logo em maio se desistíamos ou se não. Pelo contrário, tentávamos fazer com que em dezembro houvesse circo, com todas as incógnitas e incertezas que naquele período existiam, portanto, sem qualquer garantia de que nós pudéssemos realmente apresentar o espetáculo ao público. E, portanto, uma das principais decisões que tomámos nessa altura teve a ver com a constituição da companhia, porque o espetáculo de circo do Coliseu não é feito por terceiros, não é uma produção que nós encomendamos a alguém, é uma produção da casa, selecionamos os números e montamos o espetáculo a partir de uma ideia de entretenimento de alta qualidade e com um nível artístico muito elevado, e portanto tentamos sempre que os melhores números se apresentem nesse espetáculo. Neste ano, uma das nossas estratégias absolutamente fundamentais foi não deixarmos de estar de mãos dadas com os artistas, técnicos e produtores portugueses, num ano que sabemos que foi de enormes dificuldades para este setor, porque muitos destes criadores ainda não tinham tido trabalho este ano. E, portanto, foi para nós, desde logo, inevitável considerar que, tendo o circo contemporâneo em Portugal já a um nível muito interessante em termos de profissionalização, não fazia qualquer sentido estar a ir ao estrangeiro buscar números de pacote para apresentar técnicas circenses, quando temos aqui artistas tão criativos e virtuosos como esses. E de facto aqui foi uma pesquisa pelo talento,
a partir de um leque de disciplinas que configuram um típico espetáculo circense, e queríamos ter o ilusionismo, queríamos ter o malabarismo, o trapezismo, o equilibrismo em corda bamba, a acrobacia aérea, os palhaços, queríamos ter todas as coisas de que um circo é feito, mas também introduzir alguma inovação. E, portanto, temos números mais tradicionais e mais oriundos de uma estética e até, num dos casos, de uma família circense em que já vai na 7ª geração de artistas de circo, que é a família Luftmann, que nos faz 2 números, quer o número de humor, quer o número de malabares, quer artistas que não vêm de uma família de circo, que foram à escola e, portanto, profissionalizaram-se. É o caso do Rui Paixão, por exemplo, o nosso mestre de cerimónias, que é um clown, um mimo, que apresenta o espetáculo mesmo sem recurso à linguagem verbal, e que é um rapaz que mesmo aos 25 anos tem uma carreira internacional fortíssima, onde passou 2 temporadas a protagonizar um dos principais espetáculos da companhia canadiana Cirque du Soleil na China, e portanto é uma pessoa com uma projeção internacional invejável. Como por exemplo um outro artista português, o Leonardo Ferreira, que está sedimentado em termos artísticos em França, mas está cá connosco, faz o número do mastro chinês e é um número absolutamente imperdível. Ou uma companhia que faz circo em Portugal com uma linguagem absolutamente singular na área do novo circo, que é o Teatro do Mar, a partir de cines que já atuaram um pouco por todo o mundo, mas raríssimas vezes se apresentaram na cidade do Porto. E portanto temos aqui de facto um caldeirão muito interessante, um concentrado de talento nacional e internacional, mas todo de origem portuguesa. Isso é que para nós é muito interessante poder demonstrar isso e provar isso e dar a estes artistas esse reconhecimento na sua própria casa, que muitas vezes falha. Acompanhando, aliás, aquilo que foi o reconhecimento institucional à área do novo circo e artes de rua, que se deu há apenas 2 anos com a criação de uma linha de apoio específica. Os apoios existiam antes, mas era na área dos cruzamentos disciplinares. Não havia, de facto, com este nome, com esta categoria, para ser enquadrado em termos de concurso público e ter, de facto, aí o devido enquadramento. Pronto. Nós consideramos desde logo isso, portanto, não desistir do circo, montar o espetáculo, escolher os artistas a partir do mérito e do talento, mas privilegiando de facto um recrutamento made in Portugal, e depois como é que conseguimos dar o upgrade que nós queríamos em termos artísticos, através da música. E então, mas de qualquer forma, o facto de nas apresentações haver uma orquestra ao vivo, tocando composições originais, penso que acrescenta qualidade, faz um upgrade a este espetáculo, verdade? Nós achamos que sim. Aliás, foi das primeiríssimas coisas que eu queria um bocadinho subverter aquele ritmo das galas tradicionais de circo, que é música gravada, corta, outra música, corta, outra música, corta, porque depois cada artista tinha um bocado a sua trilha, não é? A sua opção. E eu acho que isso não ajudava nada a criar uma sensação de unidade. Além de que ter música ao vivo é sempre diferente, mas podiam não ser originais. Mas aqui pensámos, não, vamos encomendar uma banda sonora original que além disso vai ser trabalhada pelo compositor já em articulação com os números, porque foi tudo pensado em conjunto. Então os artistas puderam já desenhar os números em função e em conjugação com a banda sonora, que é feita por componentes, diferentes componentes, escrita pelo Filipe Raposo, que já tem uma extensa experiência a fazer bandas sonoras originais para cinema e para teatro, mas nunca tinha feito para circo. E então ensaiou aqui a sua estreia como compositor para circo nesta lógica modular. Porque depois, quando os números chegaram, e nós só conseguimos unir-nos para trabalhar em conjunto poucos dias antes da estreia, percebemos qual era o alinhamento, ou seja, como é que os ritmos do espetáculo se iam desenhando, e a banda sonora foi então fechada em termos de partitura para a orquestra poder também ensaiar. São 30 músicos em 2 formações orquestrais de 15 músicos cada, que foram escolhidos em audições pelo maestro, diretor musical Cesário Costa. Pronto, então foi muito interessante porque para o Filipe Raposo foi uma experiência nova e para os artistas também, porque puderam articular, tipo, agora eu quero esta parte mais contemplativa e agora a seguir vem o desenlace, que era uma coisa assim mais agitada, mais excitante, e o maestro
a conduzir a orquestra responde a isso através da partitura que o Filipe Raposo compôs, precisamente a ilustrar essas emoções e a dar esses entusiasmos, a dar o suspense, a dar o rufar, a dar as coisas que o circo precisa. Bom, estamos satisfeitíssimos porque conseguimos montar aquilo que estava na nossa ideia, felizmente, e as pessoas todas têm dado esse feedback, que é quase que são 2 espetáculos num. É o espetáculo de circo e é o concerto que a orquestra dá. Okay. Recorda-me só, o circo está até dia 3 de janeiro, é isso? Até dia 3 de janeiro em sala, no Coliseu Porto AGAs, mas anunciámos hoje, dia em que o Coliseu faz o seu aniversário, com uma parceria com os Cinemas Nós, com a rede de Cinemas Nós, este mesmo espetáculo vai poder ser visto nas salas de cinema em 20 cidades do país. De norte ao sul, incluindo na Madeira. Portanto, nos complexos de cinema Nós, o Circo de Natal do Coliseu Porto AGAs vai ser visionado a partir do dia 26 de dezembro e até ao dia 6 de janeiro. Para aquelas pessoas que estão em concelhos onde há restrições à mobilidade entre concelhos, para as pessoas que estão longe do Porto e não podem vir, e ao mesmo tempo temos uma solução para as pessoas que estão retidas em casa, seja porque tiveram contactos e estão em isolamento profilático, seja porque ficaram doentes e estão de quarentena, seja porque por uma precaução de saúde não querem sair, vamos também possibilitar o visionamento do espetáculo em casa através de plataforma de streaming. E esta passagem vai ser no dia 1 de janeiro às 5 horas. Fantástico, então são boas notícias. Olha, entretanto, começamos um novo ano e eu pergunto se tu nos queres levantar a ponta do véu sobre o que se irá passar no Coliseu nos primeiros meses de 2021. Sim, posso falar. Nós já temos alguma programação anunciada e algumas surpresas ainda que estamos a preparar. Uma das surpresas que estamos a preparar, que ainda não está disponível no nosso site, vamos dar início em março a um projeto que recupera uma memória afetiva que muitos dos nossos espectadores do Coliseu têm saudades, que são os concertos promenade. Trata-se de um ciclo de concertos que são feitos de propósito para as famílias e para as crianças e que têm na sua gênese uma ideia também de formação musical e de preparar também desde tenra idade o ouvido para várias realidades. E, portanto, através de uma curadoria que está a ser trabalhada com quem também anteriormente, já noutras décadas, trabalhou com o Coliseu os concertos promenade, o maestro Cesário Costa, estamos a desenhar a programação que vai retomar a partir de março aqui essa tradição, que são concertos ao domingo de manhã, para famílias, sessões descontraídas e também com um comentador que de alguma maneira ajuda a entrar na narrativa que cada uma das composições musicais dá, ilustrando com alguns exemplos e ensinando a ouvir na realidade. Depois nós temos alguma programação que já está anunciada e posso falar, por exemplo, do espetáculo do Luís de Matos, o Conectados, que vai estar também em Lisboa, em Coimbra e também vem aqui ao Porto e também se pode ver a partir de casa, porque também é um espetáculo duplo, com essa dupla natureza, presencial e remota. Ou a apresentação aqui do espetáculo de teatro A Ratoeira, esse grande clássico da dramaturgia inglesa, que tem no papel principal o grande ator Rui de Carvalho e que está em Lisboa e a seguir virá aqui ao Porto. Portanto, temos uma variedade grande de espetáculos. Queremos também, no próximo ano, retomar as nossas sessões de produção de ópera, que foi algo que este ano não conseguimos fazer, não só porque havia a interdição de utilização dos esforços da orquestra e não é possível fazer a operação no palco, não cabem os elementos todos, mas também porque o próprio Teatro de São Carlos não esteve a fazer as produções operáticas, nós tínhamos a Valquíria em coprodução com eles que teve que ser cancelada e queremos que depois deste ano de 2020, em 2021 retornar, porque no Norte somos nós, a casa onde se faz a ópera e faz imensa falta. Olha, uma pergunta um bocadinho diferente agora. Tu numa entrevista há uns tempos, em resposta à pergunta qual a qualidade que mais admira numa pessoa, disseste a capacidade de se relativizar perante os outros e o mundo. Não passamos de um grão de poeira cósmica. Eu pergunto se nós damos demasiada importância ao que não interessa às vezes nas nossas vidas.
Eu acho que damos, eu acho que damos. E fundamentalmente, olha, tenho pensado muito sobre como nós, no setor cultural e artístico, tendemos muitas vezes a ser muito queixosos do Uhum. nosso lugar, daquilo que estamos a atravessar, das nossas dificuldades, com, às vezes, pouca consciência do que é verdadeiramente ter a falta de bens essenciais para a vida, conforme acontece com uma camada muito significativa da população e como muita gente não tem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma justiça de qualidade, a uma habitação de qualidade. E quando nós temos essas coisas asseguradas, é óbvio que é muito fácil queixarmos depois daquilo que é mais acessório, mais superficial e que às vezes é tão pouco importante. Uhum. Acho que este ano precisamos de facto de um abanão para nos recentrarmos naquilo que é fundamental, e eu acho que as duas coisas mais fundamentais são a saúde e a família, acima de tudo. Depois vem tudo o resto, a profissão, o trabalho, a nossa possibilidade de nos entregarmos a experiências de lazer. Tudo isso é importante e faz parte da vida, e ainda bem que nós podemos proporcionar isso também uns aos outros quando trabalhamos neste setor. Mas realmente esta sensação de que somos uns privilegiados é algo que me tenho lembrado muitas vezes. Sou muito grata por tudo aquilo que a vida me tem proporcionado, mas dói-me bastante. Frequentemente somos confrontados com notícias que vêm das muitas partes do mundo, mas ao pé da nossa casa, à beira da nossa casa, também estão a passar por muitas dificuldades, muitas pessoas, e acho que temos sempre que nos lembrar disso e fazer o que estiver ao nosso alcance para minorar a distância a que essas pessoas estão de uma vida com um bocadinho de mais bem-estar. Uhum. Para terminar, peço-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Um desejo para as artes. Mais solidariedade, Uhum. mais vontade de trabalhar em conjunto, mais colaboração, mais união. Eu acho que é uma das coisas que o setor artístico se deve focar, é que o que custa a este setor demonstrar perante o total da sociedade o seu valor e a sua importância, não é? Deve ser aquilo em que nos tenhamos de concentrar e Uhum. não em fazer guerras sobre se quem tem mais dinheiro é o teatro ou o cinema, se quem acaba por ter mais espaço mediático são as pessoas mais conhecidas das telenovelas ou se são os artistas de não sei... Ou seja, acho que dentro das artes há muita guerra interna, há muita luta por protagonismo, há muitos egos envolvidos, certamente, mas eu acho que há a falta de noção de que fora dessa bolha há todo um mundo que ainda precisamos de sensibilizar e trazer para as artes e dizer, atenção, passar pela experiência artística, ser espectador, ser leitor, ser ouvinte, esta apreciação ainda não está adquirida por toda a sociedade. É essa a guerra que temos que travar, mostrar que somos importantes para a estruturação do indivíduo em termos da sua capacidade de reflexão, de massa crítica, de se pensar a si próprio, de pensar a sociedade, de agir em cidadania. A Uhum. cultura é fundamental para isso. Enquanto estivermos focados para dentro, só a tentar entre nós convencermos uns aos outros de quem é que é mais importante, dificilmente vamos chegar ao todo da sociedade, e a sociedade precisa muito e muito dos artistas. Mónica, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Obrigada, Pedro, e um bom 2021 também para a Coffee Paste. Muito obrigado.